Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. Então, sobre o que é que vais falar hoje? Nada, rien de rien. Hoje não tenho nada a dizer, por mais incrível que pareça, hoje vamos falar do que é isto não tem nada para dizer. E acho que me lançava aqui, nisto, a dizer o seguinte. Ahm, Às vezes a gente tem dias que chegamos aqui e pensamos num tema, outras vezes vai passando pela cabeça coisas que seriam interessantes falar. E eu dei por mim esta semana, ao longo desta última semana que passou, a pensar, a esforçar-me até, que temas ou tema é que eu podia arranjar para falar. E dei por mim num lugar muito inautêntico. Um lugar, eu não sei se é assim que se diz inautêntico, pouco autêntico, muito falso, de ah, arranjar um tema muito floreado, uma coisa que chamasse muita atenção. Ou seja, e isso deu porcaria, porque literalmente, se não é uma coisa que sai dentro de mim, e é inspirada por aquilo que eu acho que o outro vai gostar, vai dar porcaria. Pronto. Basicamente, esta é a premissa que eu vou lançar. E como diziam os outros senhores, e lançou muito bem, lançou muito bem, lançou muito bem. Ó, Tiago, mas é isso mesmo. É quantas vezes na terapia os pacientes nos dizem hoje não tenho nada para dizer, ou hoje não me ocorre nada. Eh, Podem existir vários motivos para essa ausência de tema, muitas vezes a ausência de tema para começar. Uhum. Mas um que é muito frequente é esse mesmo que tu disseste, que é a pessoa aspira a ter um tema brilhante, o tema que faz dele o melhor paciente daquele terapeuta. Aliás, os outros ranhosos todos dos outros pacientes que vêm cá, comparados comigo, vão ficar completamente no canto do chinelo. Eu vou ser o filho preferido da minha mãe. Ah, esta, este lugar pouco autêntico, quer dizer, agora mordi a língua. Não sei se é pouco autêntico, em que eu respeito pouco o meu ser, isso sim. Agora, lá que todos nós gostamos de ser amados, gostamos e esperamos ser reconhecidos, ah, gostamos e esperamos ser os melhores alunos da turma. Claro que sim, claro que almejamos a isso. Natural. Agora, se passarmos a vida a perseguir esse objetivo, aí vamos ficar num sítio desagradável, no qual nós próprios não existimos. Existe permanentemente um desejo de satisfazer o outro, de ir ao encontro do que é que o outro espera, de ser um bom filho ou um bom paciente. Ah, e isso às vezes deixa-nos completamente no vazio. Ou de bons podcasters, não é? Já agora. Exatamente, exatamente. Não vamos por aí, papo, senão que é eu e o Tiago, aliás, fui eu que propus ao Tiago o visionamento não é podcast, é de um canal de YouTube de uma jovem que faz aulas de yoga, apresenta aulas de yoga. Mas é uma rapariga nova, muito bonita, pá, e aquilo é tudo menos yoga. É uma miúda bonita, pouco vestida, a espreguiçar-se. Pronto. Ai, que tem um público fabuloso. Ah, pronto. Lá está, ela aborda um Eu, tema interessante. pois, mas quem é que diz a ti que eu estou a olhar para a rapariga? Posso estar a olhar para a paisagem à volta dela.
Sim, Que sim, claro, ela claro. E toda escolhe a bem parte as técnica e paisagens. filosófica do yoga, claro que sim, obviamente. Obviamente. Também foi o que me chamou mais a atenção, não é? Eu só depois do centésimo visionamento é que reparei que ela era bonita e estava pouco vestida. Pronto. Mas isto, só saltando lá atrás, tu falaste em duas hipóteses. Eu lembrei-me de uma terceira categoria, chamei-lhe, eh, que eu experimentei muitas vezes no caminho para o consultório do meu analista, sobretudo uma sessão que eu fazia à hora do almoço, ali a seguir à hora do almoço. E normalmente fazia o trajeto da A5 de carro e vinha a pensar em temas para abordar na minha sessão. Lá está, vinha-me a preparar, para ser o aluno pródigo, o paciente pródigo. Lá está. E pôr no canto do chinelo todos os outros ranhosos dos outros pacientes do meu analista, porque eu ia ser o paciente preferido dele. Mas, a parte disso, era engraçado porque elencava uns quatro ou cinco temas, umas vezes mais, outras vezes menos, estacionava o carro, o consultório ficava ali muito perto, era só o tempo de subir ao terceiro andar, e depois começava a sessão, que decorria como decorria. Normalmente não abordava nenhum dos temas que eu tinha pensado no caminho para lá. Esquecia-me deles todos. Ahm, como bom exemplo, terminava a sessão, normalmente descia pelas escadas para ser mais rápido, e quando estava a descer as escadas do terceiro andar, vinham-me à memória novamente os temas todos, que me tinham ocorrido no caminho para a sessão. Ou seja, claramente e inequivocamente eu tinha reprimido esses temas todos para serem abordados na sessão. Por um lado, eu preparava-me para ser paciente pródigo, o, o filho preferido. Depois, quando chegava ao gabinete, eu reprimia essas ideias completamente do campo da minha mente, não estava lá nenhuma, nem por perto. E o que é engraçado, elas estavam seguramente na minha mente. Isto lança-nos para uma outra ideia que eu acho que é importante, que era, eu não chegava a acabar de descer as escadas e elas já estavam presentes na minha consciência outra vez. Tinham sido claramente reprimidas, ou, como nós dissemos cá em Portugal, hum, porra, escapou-se-me o termo. Recalcadas? Recalcadas, exatamente. Pronto. Tinham sido recalcadas e eu não tinha acesso, não tive acesso consciente a elas. Hum, Voltando agora ao não ter nada para dizer, às vezes essa coisa de querermos ser os filhos pródigos, os alunos pródigos, deixa-nos num sítio onde nós não temos nada para dizer, não conseguimos fazer nada. Pois, acaba por ser eh, uma forma de repetição, ou seja, e uma forma de transferência. Não fosse a repetição, a transferência uma repetição, aliás. Eu sei que a transferência terá o seu episódio inteiramente dedicado a ela, mas acho que era importante dizer que acaba por ser uma forma de transferência. E mais, para além disso, e é um movimento comum, por exemplo, hoje não tenho nada de interessante para dizer. E isto é a pessoa a achar, a projetar que aquilo que tem para dizer que quer ou não quer dizer, ou essencialmente não acha importante, ou que não tem um standard de uma determinada qualidade, que o seu analista ou o seu terapeuta vai achar desinteressante. Portanto, há aqui um padrão que se repete,
que eu acho que é crucial ser interpretado, ser posto em cima da mesa. Não sei se mais no imediato ou se numa outra, isso acho que é avaliado por cada terapeuta. Mas esta questão de ser bom filho, este padrão de repetição, de ser apreciado, de ser admirado, é uma coisa muito virada para o outro. E até que ponto que aquilo que é muito virado para o outro e que nós estamos a repetir constantemente não é bom para nós. Primeira coisa. Para já, o nós é, é secundarizado, não é? O próprio está a ser secundarizado, neste caso, está a secundarizar-se ele próprio. Eu não sou importante. Quando diz não tenho nada de interessante para falar, chamaste a atenção e acho que é muito importante, nada que eu ache que o meu terapeuta vai achar que é importante ou que é interessante. Ah, e aí, então, e eu não acho que seja interessante, isto nem sequer é posto em cima da mesa. Quando tu falaste o que fazer, acho que é um bom exemplo, dá para um bom exemplo. Eu acho que se pode interpretar, devolver à pessoa, então, ou seja, aquilo que vai na sua mente, para si, no seu entender, não é interessante para mim. Pode ser uma forma, Uhum, mil formas de dizer esta mesma coisa. Uma outra forma, uh, que eu considero legítima e aceitável, e quiçá até mais eficaz, é um, elicitar a, a, a conversa. Vamos lhe chamar só conversa de uma forma mais simples. Invariavelmente, ou quase sempre, o paciente vai falar de si, vai falar das suas coisas, e mais à frente, nós podemos ironizar com: olha, veja lá, hein? Hoje você não trazia nada de interessante e podemos falar disto ou daquilo ou daquilo outro. Ou seja, agir. Eu sei que para muitos analistas o agir é uma coisa que faz urticária. Tomem cortisona. Hum, no fundo, agir a coisa e depois mostrar à pessoa: não, você tem coisas na sua mente que são interessantes e que você filtra como não sendo interessantes. É um processo que se está a fazer. E se calhar não é preciso dizer por tantas palavras. Podemos fazê-lo. Isto partindo de um pressuposto que não há uma ausência de conteúdos mentais. Só há uma ausência de conteúdos mentais na morte cerebral. Uh, claro que nós temos muita dificuldade em contactar, comunicar com um paciente que está a dormir, mas mesmo durante o sono, o paciente tem os seus conteúdos mentais ativos. Um, é mais difícil ou virtualmente impossível comunicá-los, pelo menos nós não estamos habituados a fazê-lo, comunicar com o paciente. Mas que os conteúdos existem, existem. O que o paciente pode fazer é um crivo. Eu ia dizer crivagem, não é? Não confundo. Crivar não é a mesma coisa que clivar. Ah, o que o paciente faz é um crivo, às vezes demasiado estreito, demasiado apertado, aos conteúdos que ele acha que podem ser expostos. E se esse crivo for muito apertado, hum, não chega a nenhum cá fora. pois. Há várias coisas que me vieram à mente. Por um lado,
E isto é uma coisa, eu acho que posso dizer isto, também não é nada assim. Quer dizer, não, não vou dizer. Ah, há aqui uma questão de percepção do agora. Porque este agora pode trazer muito este afeto, este sentimento, sim, eu diria de sentimento, esta questão que é, o que eu tenho para dizer não é interessante. No entanto, no futuro, e é interessante depois a relatividade que se estabelece aqui entre este agora, que se torna um antigamente, e este futuro, que se torna depois num novo agora, em que se descobre efetivamente que aquilo, na altura, era interessante. E esta transformação do desinteressante para o interessante é uma transformação que eu acho que deve ser acarinhada, porque alguma coisa aconteceu aqui, dentro do próprio, aliás, e que é Uhum, uma coisa que a terapia pode facilitar, porque isto pode ser muito incomodativo para algumas pessoas. As pessoas eh, não só trazem a ideia que são aborrecidas, e elas próprias vêm aborrecidas para a terapia. Já lá vou ter que ir outra vez para aquilo. A terapia acaba às vezes por ser uma sobrecarga de eu não tenho nada para dizer, eu não sei o que é que vou dizer naquela porcaria, e ficam sobrecarregadas com isto. E isto é de crucial importância ser acolhido, recebido e desmistificado. E até ao nível mais absoluto de dizer. E quem é que lhe diz assim que não dizer nada também não é importante? Se calhar sempre teve dificuldade em silenciar-se, em estar calado. Ou não lhe for permitido estar calado, era sempre exigido qualquer coisa de si, não sei. Cenários não hão de faltar. Mas isto tudo para dizer o quê? A terapia deve cumprir este enquadramento de espaço novo. E não só espaço novo, tempo novo. Nomeadamente este tempo em que o que antes era desinteressante, afinal tornou-se interessante. Não sei se aqui fiz algum sentido ou não, mas olha. Nuno, joga-te. fizeste. Ah, para já esta ideia de, a posteriori, poder olhar para trás e ter sentir que aquilo que eu há uma sessão atrás, há 50 sessões atrás, achava desinteressante, hoje é interessante e é profícuo e é rico e, e é frutuoso. Ou seja, nós estamos aqui a tratar de algo que é interessante, que é bom, que produz ideias, que, pronto. Repara, isto é o acesso a uma outra, no meu ver, é o acesso a uma outra dimensão, que é, a partir de agora, as coisas que me parecerem desinteressantes, se calhar, se eu as chutar para a frente, as atirar ao ar, olha, fizer como o bebé faz com o iPhone da mamã, Uhum, se atirar com ele para o chão, de repente percebo que ele tem 5 peças. Que giro, pá. Ou seja, se eu ousar morder, rasgar, bater com esta coisa desinteressante que eu tenho aqui, de repente começo a perceber que ela tem várias peças e até tem muito, muito se lhe diga, porque estas peças depois podem ser montadas de outra maneira, podem ser postas noutra posição. Portanto, abre-se uma nova porta, uma nova dimensão que é, se eu ficar de braços cruzados face ao desinteressante, eu fico de braços cruzados face ao desinteressante. E nenhuma uhum. ideia nova surge, ficamos aqui todos num velório, porque a mente morreu. Hum. Ahm, Eventualmente até pode dar aqueles cenários de procrastinação que já falámos no outro episódio. Pronto, é uma pequena adenda. e pode até, tu afloraste,
pôr a terapia, sujeitar a terapia a uns riscos, que é a pessoa não suportar mais ir para aquele sítio, estar ali contida, pressionada para dizer coisas interessantes, mas sem coisas interessantes para dizer. Uhum. Ainda há bocado tu falaste do calado. Ahm, Estar calado é não emitir som, mas estar em silêncio às vezes é eloquente, né? Ahm, e, e a pessoa poder estar, sentir-se à vontade para estar na sua terapia em silêncio. ahm, não estou aqui a falar do paciente psicótico que acha que o seu pensamento se difunde e, Uhum. portanto, o terapeuta e as outras pessoas sabem perfeitamente o que é que ela está a pensar, mesmo que ela não o diga. Mas, à parte esse funcionamento psicótico delirante, ah, no paciente neurótico, muitas vezes o silêncio seria um estar calado, sem emitir som, mas falando, ah, comunicando algo. Ah, também, também precisa de ser descoberto, como aquilo que tu disseste, não sabe que pode estar calado. Ah, Normalmente os românticos falam, quando os românticos falam, eles sabem do que falam. Os românticos a sério, depois há os chatos. As cópias são subjetivos do caraças. Mas como os românticos falam, aquela coisa boa de poder estar em silêncio com a pessoa que nós amamos. Ah, o poder estar, as duas pessoas poderem estar juntas sem estarem a emitir som. Ah, tam- a pessoa sentir, ser transmitida ao paciente que esse espaço existe. Existe um espaço, às vezes, para não dizer nada, não dizer palavras e, contudo, até muitas vezes comunicar. Sim, eu, eu acho que depois também acontece muito uma coisa aqui, e que acho que também merecerá outro episódio, que é muita censura da pessoa, não é? Portanto, esta autocensura, que atua efetivamente sob a qualidade dos conteúdos que a pessoa tem mais aflorados à consciência, portanto, e que recebe uma avaliação negativa. Mas acho que pode ser uma função terapêutica muito interessante, e importante também, transformar o desinteressante, ou aquilo que a pessoa acha que é desinteressante, em interessante. Mas também, porque não, também colocar a questão, porque é que as coisas têm que ser interessantes ou desinteressantes, não podem ser apenas. Coisas. Pois, É. Porque é que o meu filho tem sempre que ser um prodígio? Porque é que cada obra que nós fazemos na vida tem que ser um prémio Nobel, tem que ser um Oscar, tem que ser um Emmy? Eh, eu prometi que me policiava, mas não sou bom polícia. Efetivamente, nós vivemos numa sociedade onde se promove esta ideia. Nós temos que ser criativos, temos que ser, e fazer, cada obra que fazemos tem que ter música de fundo. Eh, rendimento. Temos que render. Pois, agora a música de fundo está-me a lembrar de uma outra imagem, que é, isto é mauzinho que eu vou dizer, mas eu também não sou grande coisa. Ahm, Às vezes há pessoas com quem nós contactamos.
que temos a impressão que tem uma música de fundo, não é? Ah, eu acho engraçada aquela a música, não é do Darth Vader, mas a música mais conhecida da Guerra das Estrelas. E A há Marcha algumas pessoas, Imperial. exatamente. Uhum. Há algumas pessoas que quando entram numa sala, quando entram num restaurante, quando entram num gabinete do terapeuta, dá a impressão que toca a marcha imperial da Guerra das Estrelas por trás. Quer dizer, efetivamente, se a pessoa vive permanentemente sob a égide de ter que produzir sempre uma pérola, eh, cada vez que a rota tem que ser uma pérola, quer dizer, eh, não, nós podemos falar do tempo. Eu gosto deste exemplo. Podemos falar de futebol. eh, E, e o que acontece muitas vezes é que uns dias nós falamos dos golos que foram marcados, noutros dias falamos dos golos que foram sofridos, noutros dias falamos dos golos que podiam ter sido marcados, mas não foram. Noutros dias falamos dos golos que podíamos ter sofrido, mas por acaso não sofremos. Não é? Ou da injustiça dos árbitros. Estamos a Na falar de muita coisa realidade, aí. hum? Estamos a falar de muita coisa aí. Exatamente. Na realidade, não estamos a falar daquele jogo em concreto. Ou melhor, não escolhemos falar dos golos sofridos em vez dos golos não marcados, por acaso. Porque sofrer um golo é uma coisa, não marcar é outra. Ou seja, alguém me marcou um golo. Outra coisa foi, eu fui impotente para marcar golo. Significados completamente diferentes. Estamos só a falar de futebol. Estamos a falar do tempo. Por acaso não tem estado mal, mas se calhar vai começar a chover. Ou nunca mais chove. Ou O que é que seja, se espera daí? hum, é, O que é que se espera daí? Que esperança é essa que se esconde por trás do cotidiano do tempo? é. Portanto, pegando naquilo que tu disseste, acho que é tão importante desfazer esta necessidade de prodígio. O desgraçado do paciente tem que ser um prodígio. Mas sabes, é a minha impressão, a minha humilde impressão. Esta expressão é das mais arrogantes que se pode arranjar, não é? Eu sou magnificente, mas torno a minha expressão humilde para que vocês possam perceber o que eu estou a dizer. Não é? Mas, na minha humilde impressão, acho que também na psicanálise há muito esta busca do prodígio, quando se apresentam interpretações brilhantes, em que nós vemos mesmo que depois desta interpretação, o paciente tem que ser um ganda barda-merdas para não melhorar imediatamente a seguir. E a realidade é que não melhoram. Ah, pronto, que a melhoria não ocorre assim. Mas há muito esta expectativa de um, de um prodígio, de uma grande obra. Eu ando aqui às voltas com a obra, porque, numa forma mais arcaica do português, obra é também uma forma de designar o cagalhoto, a defecação, não é? E é aquilo que os bebés fazem. E no início, o cocozinho do bebé é muito bem-vindo pela mãe, que é sinal de saúde. Um bebé doente, não evacua, não defeca como deve ser, e sob as mais diversas formas. E, portanto, das primeiras obras, os primeiros prodígios do bebé são um cagalhoto. E passarmos a vida toda à espera de fazer uma obra, de que todas as nossas obras sejam alvo
de uma orquestra sinfónica por trás, de uma banda sonora e de um Oscar qualquer, um prémio, isso torna a vida insuportável. Aham. Usando, estou um bocado escatológico, mas enfim, não há lugar para um cagalhoto normal, quer dizer, pronto, já está. Para podermos falar do futebol. É verdade. A terapia é o lugar de tudo e nada, Yep. que é um conceito, eh, vamos lá ver, que é estranho. Ainda bem que é estranho, e digo, tem que ser assim. Ah, e vê-se isso muito, porque as pessoas trazem muita ideia que. Mas perguntas é que ele vai perguntar? Ah, vamos ter ali um questionário. Há quem use muito questionário, não é? Eu tenho um método muito solto de trabalhar, como é óbvio, pronto. Trabalhando em análise, não se trabalha diretivamente. Mas as pessoas trazem muitas vezes consigo isto. Há ali uma lista de perguntas. Será que eu vou estar à altura de responder àquilo tudo? E as pessoas vêm muito presas. E ao se depararem com um sítio onde podem ser tudo e nada, pode ser confuso para as pessoas, mas acho que é um primeiro embate, para mim, na minha ótica, bastante significativo, porque apresenta uma forma de estar de uma terapia particular, que é a psicanálise, que outras podem não apresentar, não é? E não sei. Não, eu diria que eu acho que às vezes as escolas dentro da psicologia e as escolas psicoterapêuticas constituem-se um bocado como seitas religiosas e degladiam-se, acho que é assim que se diz o termo, Sim. umas às outras com sangue, com feridos e tudo. Não é propriamente uma coisa muito inteligente, mas é como é. Ah, Acho que isso até poderá ser outro tema, não é? Portanto, a autodestruição também atinge os terapeutas. ui, 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 ui. Ah, mas eu acho que sobre isto, muitas vezes, por acaso, pronto, ouvi esta pergunta muitas vezes, mas psicoterapista afinal é o quê? Nós falávamos disto, por exemplo, no nosso episódio inaugural. Ah, pois, acho que não há uma resposta certa, mas acho que cada um terá o seu repertório para responder esta resposta. Eu, à medida que o tempo que vai passando, eu vou me sentindo mais equipado para responder esta resposta, mas eu acrescentaria aqui, a psicoterapia é tudo e não é nada. Uhum. Pode ser tudo, pode ser nada, pode ser tudo e nada. Se- Sim, e eu acho que provavelmente a psicoterapia feita com base nos pressupostos da psicanálise é daquelas que mais se aproxima disso, mas a ideia que eu gostava de deixar no ar também, que é mais do que terapias, há terapeutas. Pois, E eu estou-me a lembrar concretamente de uma pessoa que tem formação na área cognitivo-comportamental, mas pelo tipo de relação que estabelece com com os outros, diria eu, provavelmente faz melhor psicanálise do que muitos pois, psicanalistas. pois, não devido. Porque, embora pertença a uma escola,
ou tenha estudado mais no âmbito de uma escola que usa protocolos mais rígidos para entender os problemas do outro, a pessoa em concreto é muito capaz de uma escuta que vai para além desses protocolos, uma escuta mais fina. E isso redunda inevitavelmente em benefício para o paciente, ponto final. Uh, portanto, assim, chega. Ah, pois, eu acho que, no fundo, o que tu estavas aí a dizer é há que deixar o outro ser, o paciente ser. Sim, 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 sim. Depois há esta questão complica-se porque se formos muito rigorosos aqui, há pessoas que não trazem a capacidade de ser. Bom, mas isso logo falaremos no outro dia. Mas se calhar Ah, usam outras ferramentas para fazer outras coisas. exatamente. Isso inteiramente de acordo também. Eu acho que isto passa muito por uma coisa que eu acho que é cada vez mais difícil, isto agora foi arrogante da minha parte, Para pessimista, ficar achar velho, que não pá. Velho do estou, Restelo, cada vez mas eu diria que vá, presentemente acho que é uma coisa difícil de encontrar. A aceitação. É genuína. genuína, genuína. Portanto, seja lá o que isso for, não é? É uma entidade abstrata, mas isto coloca-nos aqui outra discussão que é por que raio é que este outro é difícil de aceitar? Aliás, a discussão é milenar, quer dizer, senão não havia guerras e não havia desentendimentos e não havia sei lá mais o quê. Mas, afunilando isto ao tópico em questão, Epá, eh, nós somos portugueses e é uma coisa que em Portugal as pessoas se gabam muito de sermos uma cultura muito inclusiva e muito acolhedora a outros hábitos e outras culturas. Não é verdade. Do meu ponto de vista, a nossa cultura é das mais xenófobas, das mais chauvinistas que há, precisamente porque se põe nessa posição de uma omnipotência acolhedora. Nós, nós somos das terras onde melhor se acolhe todos os povos, todas as ideias, todas as culturas. Não é nada verdade. Ao ponto de os imigrantes fugirem de zonas de guerra, mas para Portugal não querem ir. A minha fantasia sempre foi que os desgraçados que dizem, não, mas tem asilo em Portugal. Não, para estarem no asilo em Portugal, prefiro estar a levar com as bombas em cima. Ah, portanto, isto, peguei nesta ideia a propósito de um falso acolhimento do outro. Ou seja, no processo psicoterapêutico, se não houver um mínimo de genuinidade, ah, não há suporte teórico que sirva sim, para nada. O outro, se eu não, se eu não acolher efetivamente o outro vai se sentir não acolhido e pronto. Pode acontecer que eu consiga acolher o outro e o outro não se sinta acolhido. É outra coisa. Não é? Agora, se à partida eu nem sequer se for capaz de acolher o outro, e os terapeutas não são omnipotentes, não conseguem sempre acolher o outro. é verdade. Vem-me à mente uma situação, porque passei há algum tempo atrás, de uma pessoa que ao longo da consulta, foi uma consulta, me falou de algo que eu considero eticamente inadmissível.
embora seja legal, é eticamente inadmissível. Eu nunca mais voltei a ver essa pessoa. Eu não lhe disse, não me cabia dizê-lo, Uhum. mas creio que foi o suficiente para essa pessoa perceber, ou essa pessoa sentiu, que aquele tipo de comportamento para mim era eticamente insuportável. Ah, eu diria, aquilo é legal, não é crime, mas devia ser. Ah, pronto. Eu não conseguia acolher aquela pessoa, nem pensar nisso. A bem dizer, nem quero. Mas era uma situação bastante gritante, mas a questão é que isto ocorre mesmo em pequena escala. Há características do outro que o terapeuta não é capaz de acolher, Sim, eh, sim. por questões suas. Sim, sim. E já agora, um disclaimer, acho que é assim que se chama. Os psicoterapeutas não são perfeitos, não são infalíveis, não são omniscientes. São pessoas. Pois, isso acho que deveria ser universal, mas também trazemos alguns de nós também trazem a nossa exigência. Todos nós, pá, todos nós. Eh, Todos nós deixámos coisas por dizer porque achávamos que não eram importantes. Enquanto cidadão comum, enquanto paciente nas nossas análises e enquanto analista depois. Quantas vezes nós não deixamos coisas por dizer e que depois viemos mais tarde a perceber que teríamos feito melhor se o tivéssemos dito? Ok? Se calhar, se fôssemos mesmo assim tão perfeitos, éramos facilmente substituíveis por algoritmos de inteligência artificial. Provavelmente aquilo que nos vai safar em relação à inteligência artificial é essa coisa chamada imperfeição. Uhum. O erro, a Né? imperfeição, a falha. A capacidade de aprender com isso e a capacidade de refletir sobre isso para aprender mais. Pois, eu acho que o terapeuta olha para um sítio, ou, aliás, deve olhar para um sítio muito diferente da pessoa relativamente ao fora, ou seja, ao fora da terapia. Isso eu acho que o terapeuta não pode deixar de olhar para o sítio onde as pessoas normais olham, porque senão viram Uhum. o É género um dele referencial. mesma. É um Ah, referencial também. exatamente. Epá, e para não ter um discurso bizarro, porque senão o discurso vai virar bizarro. E antes do paciente se familiarizar com essa nova visão, vai ser insuportável ter um gajo que o paciente fala-lhe de alhos e lhe respondem bugalhos. Que é maluco, quer dizer. Estou a falar daquilo, o gajo vai-me falar da mãezinha. Quer dizer, estou-lhe a falar de aviões e o gajo vem-me falar da mãezinha. Oh, raio parta do homem, quer dizer. Pois, essa adequação é uma coisa que eu costumo. Bom, posso dizê-lo. É uma coisa que eu costumo transmitir às pessoas.
me agraciam de ter uma posição de supervisor, e digo isto com muito cuidado, esta palavra supervisor, eu acho que devemos sempre nos imiscuir, e inteirar-nos da linguagem do paciente. Portanto, uh, as pessoas vêm-me falar de futebol, eu não percebo nada de futebol, pá, vou tentar perceber qualquer coisa, não é? Hum, E mais, não sei, pergunto. Pode, até pode ser um sinal de investimento, de interesse. Portanto, é importante uh, sermos receptivos, sermos interessados, entrarmos no mundo da pessoa. É o mundo que a pessoa percebe. A pessoa está ali para se perceber a ela. e salienta aquilo que tu disseste. Não sei, pergunto. Pois, convém. Ou então, se não pergunto, fico naquele território do que eu não sei, E que pode ser tiro, sentido como um não quer saber. não sei, nem quero saber. Não é sentido, é mesmo. Não sei, nem quero saber. Não pergunto e deliro. E depois impinjo o meu delírio na cabeça do paciente. Não? Pois é. Bem, Olha, não queria deixar de dizer uma gracinha que é, já viste? Não tínhamos nada de interessante para falar, hein? olha, E nós pois, falámos durante quase uma hora. pois, efetivamente, foi nisto que pensei durante a semana, que não tinha nada para dizer. Não, não Pois, conseguia olha, já pensar viste? em Faria se tivesses, hein? marteladas. Hum, Não tens nada de interessante para não dizer. tenho nada para interessante para dizer. Não é de interessante, não tens mesmo nada de nada. Olha, eu Não. tenho uma, pelo menos uma eu tenho, a outra eu acho que já é um bocado delirante da minha parte, portanto eu vou decidir se apresento o meu delírio ou não. Mas esta apresento-a com segurança e entusiasmo. Que é um filme relativamente recente, que é Os Fantasmas de Inisherin. The Banshees of Inisherin, que é um filme irlandês com o Brendan Gleeson e o Colin Farrell, que retrata uma vida muito pacata, rural, eh, na Irlanda, em que dois amigos e um deles decide cortar a relação com o outro porque ele simplesmente diz: Olha, eu não quero conversar mais contigo porque aborreces-me, não tens nada, eu não te quero ouvir, não tens nada, não te achas assim uma pessoa tão interessante. Bem, o filme é muito caricato, eh, e, e acho que é um filme muito interessante. Acho que se poderia encaixar muito nisto que falámos aqui hoje. Uh, força, estás aí? Não, não, não. Não conheço o Nunca filme, viste, nunca não. viste. Uh, pronto, é um filme que se vê nas plataformas de streaming hoje em dia. Uh, mas não foi deste ano, foi do ano anterior, talvez tenha sido 2023 por aí. Ele concorreu aos Oscars e tudo. Não que isso seja sinónimo de qualidade, mas, mas o filme é muito interessante, porque toma proporções, lá está, muito caricatas, porque este sujeito depois não aceita muito esta ideia de que o outro não lhe fale. Então insiste muito em persuadi-lo do contrário. Então, mas porquê é que não falas comigo? Então, mas porquê é que agora não podemos continuar a ser amigos? E o outro chega a dizer-lhe, pá, isto é uma coisa que, vê-se por aqui uma pequena linha. Já fui avisado que eu faço muitos spoilers e estrago aqui um bocado os filmes ao, ah, pronto, ao depois dizer o que acontece, mas eu peço imensa desculpa, pronto, não consigo não analisar sem abrir um pouco o jogo, mas fica já aqui o aviso que isto é muito à base de spoilers.
Mas o nosso mentor e inspirador para a ideia das marteladas normalmente apresentava os títulos sem nunca ter lido, sem nunca ter consultado a obra, não é? Não, ele passava, dava uma vista de olhos. Não, Não. lá que pegava na obra, pegava. Enfim, voltando ao filme. Pronto, isto depois assume estes contornos hiperbólicos de ele continuar a insistir e depois do outro amigo dele dizer, pá, ou tu cessas a tua insistência ou começa a tomar medidas. Pronto, e aqui até vou ser amigo dos spoilers. Vou adotar uma postura anti-spoiler e realmente depois aquilo toma proporções. Lá está, caricatas. Estou muito ruminativo hoje com o caricato. Ah, o segundo exemplo, e isto já é muito delirante Qual da minha foi parte, o Tiago a lutar contra a sua resistência, o seu recalcamento. como assim? Então, tu estavas na dúvida se recalcavas ou não recalcavas aquilo a que chamaste de delírio. Ah, pois. E Pois eu, eu, interromper-te, arranjei uma boa maneira para tu te esqueceres do que é que quis dizer. eu apresento. Pois. Bem, isto é um filme, lá está, de ficção científica, que é o Edge of Tomorrow, No Limite do Amanhã, uh, com o Tom Cruise e a Emily Blunt. Portanto, o filme é de 2014. É um filme de ficção científica que traz uma premissa muito em voga hoje em dia, que é a questão da morte repetida. Portanto, a Terra está a ser invadida por uma raça extraterrestre, está a ser travada uma guerra para travar os avanços desta raça extraterrestre, e a personagem do Tom Cruise é empurrada para o campo de batalha, onde entra em contacto com os fluidos viscerais de uma destas criaturas e adquire a capacidade de fazer reset, reiniciar o dia Hum, cada vez que morre. Isto permite que ele tome consciência das coisas uh, antes delas acontecerem. Portanto, elas acontecem, ele interioriza e vai aprendendo. E eu, à medida que fui pensando aqui nisto, há aqui a questão da repetição, do lado da personagem do Tom Cruise. Ele depois encontra a personagem da Emily Blunt, que sofreu numa batalha anterior desta capacidade, mas perdeu-a. Portanto, é a única pessoa com quem ele pode contar no campo de batalha para explicar o que é que lhe está a acontecer. Porque se ele chegar a um superior ou outra pessoa qualquer, ninguém vai acreditar que ele morre e ressuscita e o dia começa outra vez, não é? Portanto, e aqui é engraçado porque se forma um par muito interessante que é, ele acaba por ser um pouco, estar no lugar do analisando, que repete e repete e repete e traz coisas, e ela conhece-o sempre dia a dia. Todos os dias conhece-o. Portanto, ela não guarda memórias como ele guarda, não é? Que ele é o único que tem essa capacidade de reiniciar o dia e lembrar-se do que aconteceu. Todos os outros são espectadores. Mas esta rapariga, companheira de armas, como já lhe aconteceu o mesmo, consegue estar numa posição muito favorável para o ajudar, apesar de não se lembrar das coisas e ser uma espectadora. Portanto, é uma espécie de espectador emancipado. hum, Uh, acaba por ser, na minha opinião, uma posição algo do analista, ela, porque ela está sempre numa perspectiva de sem memória e sem desejo, e ele chega sempre, tentam sempre os dois construir uma solução, um caminho para a vitória, um caminho para derrotar o inimigo, uh, e vão construindo um caminho em conjunto. Ela sempre recomeçando do zero, e aqui poderíamos encarar cada dia uma sessão. Pronto.
Isto é uma pequena brincadeira que eu faço aqui com o filme, em que ele, o analisando, a pessoa que tem a responsabilidade de criar um caminho, traz este desafio. Pronto. Ah, não sei muito bem como é que isto se encaixa, não tem nada para dizer, mas eu acho que vem aqui um bocado a ideia que efetivamente ela nunca se lembra, ah, mas como já passou pela situação, vai-lhe dando uma estrutura, um suporte para ajudá-lo a construir este caminho para a vitória. Portanto, e dele encontrar sempre uma nova pessoa todos os dias. E vai conhecendo coisas da vida dela também. Isto não se passa na terapia, não é? Quer dizer, poderá passar-se em determinado grau, não é? Passa. Eu Pronto. acho que a análise no original durava um ano, dois, e ocorria 5, 6 sessões por semana, e era muito intensa durante um curto período, e portanto poucas coisas aconteciam na vida da pessoa. Por uma série, agora não é oportuno estar a falar disso, hoje em dia já ninguém faz análise a 5 sessões por semana, não é Uhum. viável. Então, os processos analíticos tendem a estender-se ao longo dos anos. Claro. Então, as pessoas mudam de cidade, casam-se, descasam-se, têm filhos, os filhos crescem, os pais morrem, ou seja, factos de vida acontecem e isso também é muito relevante no, no processo analítico. Só me No parece. fundo, Diz isto. força, força, força. É que ele depois, se bem me lembro, hum, usa um expediente para mostrar aos companheiros de caserna que é capaz de saber o que é que vai acontecer no futuro. Porque, na realidade, ele já esteve no futuro e regressou àquele ponto. E, e os companheiros de caserna dele, em dada altura, não percebem como é que aquilo acontece. Que, ao contrário da moça, Uhum. não fazem ideia desse processo, não conhecem o processo pelo qual ele sabe o que é que vai acontecer, mas interpretam aquilo como um género de magia, uma coisa quase de culto, Witchcraft. e de fé. Lembro-me que há lá uma altura em que o gajo diz, pá, não percebo muito bem como é que o gajo faz isto, mas ele faz. Portanto, se ele diz, bate certo, um, ato- um, um salto de fé, não é? Em salto de fé, e isto depois tinha guerras e tudo, e tinha tiros e mortos, e Sim. o tipo vai para a frente, porque acredita no outro, e já não estamos a falar de terapia, estamos a falar de outra coisa. Mas, Pois. Enfim, essa era uma ideia com, com mais delírio, como disse. Mas pronto. oh, bom delírio, bom delírio. Estás a ver? Estavas a achar que não era suficientemente importante quando o teu delírio até é interessante e é frutuoso. Mais uma vez, Muito bem. Bem, agora é que já não tenho mesmo mais nada para dizer. Pelo menos mas, por hoje. ok. Ficamos então por aqui e vemos no próximo episódio. Até breve.